Se você está procurando uma solução de balanceamento de carga entre regiões, você tem diversos back-end pools por vários países e regiões do mundo, a Microsoft disponibilizou agora a solução de Load Balancer Cross Region, onde você consegue fazer esse balanceamento por diversas localidades no mundo com uma latência ultra baixa e com um preço reduzido. Se você quer entender como funciona esse assunto, confere o vídeo que a gente vai trazer agora para você. Fala pessoal, se você está chegando agora aqui no canal, eu sou Rafael Andrade, sou Microsoft MVP e toda semana eu estou aqui no canal Partiu Nuvem trazendo um novo conteúdo técnico para ajudar você no desenvolvimento da sua carreira em Cloud Computing. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no link que está aqui embaixo, faça a inscrição, não perde nenhum dos conteúdos que a gente traz semanalmente. Falando sobre o assunto de hoje, a gente vai falar sobre o balanceador de carga Cross Region. O que é isso? A Microsoft já tinha disponível, até poucos meses atrás, 4 modelos de balanceadores de carga, onde a gente trabalhava com o Load Balancer, principalmente para aplicações que rodavam dentro da mesma região. A gente também tinha o Application Gateway, que é um balanceador de carga que nos possibilita trabalhar em outras camadas, como camada de aplicação. E para soluções globais, onde eu tenho back-ends espalhados no mundo, a gente tinha o Front Door e também o Traffic Manager. Algumas dessas soluções talvez não servissem para o seu ambiente. Um grande exemplo, se você trabalha com uma porta customizada, que não seja a porta 443 ou porta 80, você não tinha uma solução para trabalhar no nível global. O Load Balancer Cross Region vai ajudar você em cima desse assunto. A gente consegue fazer o balanceamento de carga entre outros balanceadores que existem em regiões espalhadas pelo mundo. O melhor de tudo isso, essas máquinas não precisam ter dependência. Tudo que está rodando no back-end pool é independente, ele não precisa ter comunicação. Isso facilita para que você entregue a melhor experiência, a menor latência para o seu cliente final. Mas agora entrando aqui no assunto propriamente dito, como eu falei, o Azure Load Balancer Cross Region é uma solução nova da Microsoft que já está em GA, ou seja, você já pode utilizar ela, você já vai ter toda a questão do seu SLA sendo respeitado, então é uma solução que você pode implementar no seu ambiente de produção. Eu quis colocar esse desenho porque ele vai ilustrar exatamente o que a gente consegue fazer hoje. Até pouquíssimo tempo atrás, o que a gente conseguia trabalhar com o Load Balancer era ele fazer a divisão de carga, jogando tudo isso para um back-end pool, ou seja, para as máquinas que você tem rodando a sua aplicação somente dentro da mesma região. Ou seja, se eu quisesse se eu tivesse uma aplicação rodando entre duas máquinas que estavam na Ásia, eu precisava de um Load Balancer na Ásia. Agora, se eu tivesse essa mesma aplicação sendo acessada por clientes do mundo inteiro, e a minha ideia é entregar uma melhor experiência, uma menor latência para o cliente final, eu não conseguiria trabalhar com Load Balancer, porque eu precisaria ter uma solução como, por exemplo, um Front Door ou um Traffic Manager. Mas essas soluções muitas vezes são soluções mais caras, têm uma latência um pouco maior, e você não consegue trabalhar com algumas portas customizadas. Você não vai trabalhar exclusivamente com porta 80 e com porta 443. O Load Balancer Cross Region ele vem para solucionar esse tipo de problema. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar basicamente como uma hierarquia de balanceadores de carga. Ou seja, você vai continuar tendo as suas estruturas locais, regionais, sua aplicação rodando na Ásia, sua aplicação rodando no Reino Unido, sua aplicação rodando na África, cada uma com o seu respectivo balanceador de carga. O que você vai conseguir fazer é colocar um balanceador de carga no nível hierárquico acima, ou seja, o acesso do usuário não vai mais ser distribuído diretamente para uma região. Você vai colocar o acesso do usuário diretamente no balanceador de carga Cross Region. Ele vai dividir essa carga, usando um algoritmo de maior performance, ou seja, você vai colocar o balanceador de carga Cross Region, o seu usuário final vai acessar, ele vai utilizar esse algoritmo para validar, a partir do cliente aonde esse usuário está acessando, qual o ponto mais performático que eu posso entregar para ele. Ásia, Reino Unido, África, a partir do teste que ele vai fazer o cálculo em cima do algoritmo, ele vai fazer essa distribuição. Então, é uma solução muito legal que vem para solucionar alguns problemas e algumas particularidades que a gente ainda não tinha.
Falando aqui do Cross Region sobre características e algumas vantagens, ele vai conseguir fazer esse tráfego entrando por uma região que a gente chama de Home Region, né? É a região onde ele vai hospedar esse balanceador de carga. A gente ainda tem um ponto de atenção aqui que nem todas as regiões vão conseguir ser Home Region, ou seja, você tem algumas regiões, né, como o produto recém foi lançado, ele existe disponibilidade em apenas algumas regiões, que eu vou mostrar a seguir aqui para vocês. O failover pode ser feito de forma global, isso é muito legal. Os usuários estão acessando, no meu caso aqui, a gente está fazendo aquelas mesmas 3 regiões que a gente tem ali, Ásia, Reino Unido e África. Daqui a pouco o algoritmo está entendendo que para mim a região com a menor latência é a África. Vamos dizer que a região da África acabou ficando indisponível. A região teve uma falha total, a região da África ficou indisponível. Né? O que acontece? Ele vai automaticamente me redirecionar para a segunda região de menor latência, vai me jogar para a região do Reino Unido. Né? Se a região do Reino Unido ficar fora também, automaticamente ele vai me redirecionar para a região da África, da Ásia. Ou seja, eu tenho um failover global, né? Ele vai pegar todos os backends, quem é o backend do Cross Region? Os balanceadores de carga regionais. E ele vai usar esses balanceadores de carga fazendo teste de latência e também de disponibilidade. Essa distribuição vai ocorrer sempre para a região de menor latência possível. A gente consegue escalar isso verticalmente, né? Através de um único ponto de extremidade. Por exemplo, eu vou conseguir aumentar a quantidade de regiões aonde eu vou estar colocando novas possibilidades, eu consigo aumentar o número de máquinas, então eu consigo ter uma escala muito grande, né? Quero aumentar o número de máquinas no Brasil, quero colocar novos balanceadores de carga em outras regiões para atender um determinado tipo de cliente numa região específica. E a gente trabalha com a preservação do IP do cliente. O que é isso? Todo retorno e a comunicação que é feita, apesar de você ter que passar por toda essa hierarquia de balanceadores de carga, ele vai conseguir preservar o IP do cliente. Ou seja, eu consigo manter, por exemplo, uma persistência de sessão por IP e uma persistência de sessão por IP e por protocolo. Isso é importante porque algumas aplicações exigem que você tenha essa persistência. E usando o Cross Region, mesmo você tendo que passar mais de uma camada de balanceador de carga, ele vai conseguir manter isso para você. Sobre a questão da redundância global, o item que eu tinha falado, né? Se você tiver aqui o exemplo, né? Eu tenho um load balancer regional que está lá na região da América do Norte. Aqui eu tenho um balanceador de carga regional que está na região da África. E aqui eu tenho um balanceador de carga regional que está lá para a região próximo da Ásia. Aqui, né? Nem chegaria a ser uma Ásia. Aqui ainda a gente está basicamente quase que uma Europa ainda. Se os usuários têm uma menor latência nesse balanceador de carga, que eu vou chamar de Ásia aqui para ficar mais fácil, e esse balanceador de carga ficou indisponível, a região ficou indisponível, ou simplesmente as máquinas que estão atrás desse balanceador de carga estão indisponíveis, automaticamente o algoritmo vai calcular qual que é a menor latência para ele criar um novo caminho preferencial. Né? E aí ele vai jogar para um outro balanceador. O ponto de acesso dele, por onde é? Pelo Cross Region, e o Cross Region vai fazer esse redirecionamento para ele. Então, isso faz com que a latência seja muito baixa. Em termos de latência, se a gente for comparar com outros balanceadores de carga globais que conseguem trabalhar com múltiplas regiões, o Load Balancer Cross Region vai ser o de menor latência. A gente fala que ele tem a latência ultra baixa. E aqui uma característica, conforme eu falei para vocês, tá? A gente ainda não consegue configurar o Cross Region em qualquer região. O Cross Region, ele precisa de Home Regions, ou seja, as regiões onde ele vai ser hospedado. Então você acessa ele, o endpoint público dele, o maior endpoint lá na hierarquia mais alta, por onde o usuário vai acessar, é pelo Home Region, certo? A partir do Home Region, né, o usuário vai acessar, ele vai apontar para uma região participante. E aí, essas são as regiões de Home Region, ou seja, por exemplo, a gente não tem no Brasil ainda, tá? Então a gente só tem nessas regiões aqui. E depois disso ele vai redirecionar para as regiões participantes. Aí as regiões participantes, eu vou abrir o link aqui, as regiões participantes elas vão ser um pouco maiores, tá? Então aqui está o link oficial, o link que eu coloquei aqui na apresentação mesmo. E que a gente tem aqui, por exemplo, Home Region, são essas regiões que eu coloquei aqui no slide para vocês, e a gente tem as regiões participantes, tá? Então a gente, por exemplo, não é toda a região que a gente vai conseguir trabalhar, a gente ainda tem algumas regiões segmentadas, por exemplo, a gente não tem a região do Brasil, então se você
tem um balanceador de carga que está na região Brasil South, você não vai conseguir adicionar ele como back-end pool do Cross Region, né? O Cross Region é hospedado nessas regiões e quem vai ser back-end pool do Cross Region são somente essas regiões aqui, certo? É um serviço bastante novo, então ele tem suas particularidades e vocês sabem que todo novo serviço chega dessa forma. Eu tenho certeza absoluta que com o passar do tempo, né, tão breve, o produto vai sendo cada vez mais difundido, novas regiões vão estar disponíveis até que a gente chegue num ponto que basicamente as principais ou todas as regiões do Azure vão ser atendidas aí, vão ter suporte ao Cross Region, porque é uma funcionalidade que muita gente estava esperando. E agora a mão na massa, hora do laboratório. Como é que a gente vai trabalhar nesse laboratório, tá, pessoal? A gente vai simular esse ambiente aqui, tá? Então a gente vai fazer exatamente essa simulação. Claro que essas regiões que foram colocadas aqui são regiões que não tem todo o suporte ainda, tá? Mas o que eu vou fazer? A gente vai criar 6 máquinas virtuais. Eu vou trabalhar com pares em cada região. Então eu vou utilizar 2 máquinas em uma região dos Estados Unidos, 2 máquinas em uma região do Reino Unido e 2 máquinas numa região da Ásia, lá no Japão. E aí eu vou fazer o deploy do nosso Cross Region numa região dos Estados Unidos, certo? E aí a gente vai acessar da minha máquina, no caso aqui do Brasil, e ele vai calculando qual é que é a menor latência para cada região, né? E depois disso eu vou ir parando o IS, a gente vai instalar um IS básico nessas 6 máquinas, e depois disso eu vou parando o IS nessas máquinas para a gente ver para onde ele vai ir nos direcionando, tá? Então a gente vai configurar cada região segmentada, né? Vamos criar 3 VNets, essas VNets não vão ter peering, não vão se conversar, e aí cada uma delas vai ter o seu balanceador de carga. Eu vou ter um balanceador de carga regional aqui na região dos Estados Unidos, um balanceador de carga regional na região do Reino Unido e um balanceador de carga regional na região da Ásia. Eu vou deixar um PowerShell para vocês, um script que ele vai criar as 6 máquinas, tá? Que é o trabalho mais manual. Você só tem que se atentar para criar Resource Group e as VNets da mesma forma que eu vou criar. Tá? Eu não deixei ele completo com toda a instalação, porque eu também quero mostrar um passo a passo para vocês entenderem a lógica. Então, a gente vai criar o Resource Group, vai criar as VNets e subnets, e depois disso a gente vai rodar o PowerShell. O PowerShell vai criar 6 máquinas, cada uma na sua região, associada nas VNets corretas. E aí a gente vai criar cada um desses 3 load balancers regionais, e lá no final a gente vai criar o Cross Region Load Balancer. Beleza? Bora pro portal então para a gente começar a criar essa estrutura. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu já vou mostrar aqui o script que eu deixei para vocês. Ele é um script, vão ser 2 scripts que vão estar aqui na descrição do vídeo. Esse primeiro script é o script de criação das máquinas. Notem que eu coloquei um script extremamente simples. Primeiro ponto, ele vai armazenar as credenciais para ele não ficar pedindo qual que é o usuário e senha, tá? Então eu vou colocar aqui esse usuário e senha, eu estou usando um adm.azure e a senha eu botei um partilnuvem@2023. Troque o usuário e senha por um de sua preferência antes de fazer o upload do script. Então a gente vai precisar de um Resource Group chamado Live. Aqui eu vou criar 2 máquinas, né? VM USA01, VM USA02. Depois eu vou criar VM UK01, VM UK02 e depois VM JAP, né? De Japão 01 e 02. Cada uma está na sua respectiva região. Vou trabalhar com essas regiões que são suportadas como back-end pool para o Load Balancer Cross Region. Cada uma vai estar na sua VNet e subnet. Isso aqui tem que estar certinho, tá? Porque se as máquinas tiverem VNets e subnets fora do padrão, fora da região, a gente não vai conseguir criar toda a estrutura. Então, antes de tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o Resource Group e criar cada uma das VNets e subnets de acordo com o que temos aqui. Então, vou lá, vou criar um Resource Group RG-Live, a região. Eu vou deixar o Resource Group em East-West, não tem problema. Não vou focar aqui em tag, tá, pessoal? Vou criar simplesmente a estrutura para que a gente possa montar esse laboratório. Vamos lá em Virtual Network, tá? Eu já tenho algumas outras VNets aqui de alguns outros laboratórios e treinamentos que a gente está fazendo. Ignorem, a gente vai criar do zero aqui as VNets. Então vou selecionar o Resource Group Live, que foi o que a gente criou agora. VNet East, deixa eu conferir aqui. VNet East-US. Tá? East-US, então vou usar o mesmo nome, usem o mesmo nome aí vocês também. VNet-East-US, ok, região East-US. Seguimos,
Não vou mudar nada aqui nessa parte de security, vou avançar. Parte de IP address, vocês podem usar o IP address de vocês, o importante é as nomenclaturas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui com a rede 10.100/16, o address space, e a minha subnet, eu vou clicar aqui no edit, e eu vou editar como sub-traço, vamos ver como é que tá o nome aqui, east, tá? Sub-east, tá? Somente isso, sub-east. Qual que vai ser o endereçamento que eu vou utilizar? Eu vou seguir aqui, 10.1.0.0/24, não precisa nesse novo formato, ele já está aqui embaixo, tá? Então, 10.1.100/16, 10.1.0.0/24 sub-east, tá? Então, é isso que a gente vai criar como a nossa primeira VNet. Vou dar um review e ele vai fazer a criação dessa primeira VNet com a nossa subnet. Só aguardar ele entrar aqui no deployment. Entrou no deployment, a gente vai clicar em Virtual Network e a gente vai partir para a criação da nossa segunda VNet. Vou utilizar o mesmo Resource Group, agora a gente só tem que se atentar que eu vou chamá-lo de VNet UK, sub UK e na região UK South. Tá? VNet UK, vou selecionar aqui UK South, região lá da Europa. Avançamos de novo. Aqui no IP, eu criei a primeira VNet 10.1. Aqui eu vou criar 10.2/16. Vou editar o nome dessa subnet para sub-UK. E aqui ele vai seguir a mesma rede. 10.200/24. Ok. Validado. Sub-UK, VNet UK. Review. E a gente vai disparar a criação dessa segunda VNet. O VNet já entrou em deployment. Vamos para a terceira VNet. A gente precisa ter as VNets antes de rodar o script, certo? Então aqui a gente vai para o Resource Group Live, vamos lá no script para pegar o nome da rede, VNet-Japan, né, sub-Jap, e a região que a gente vai utilizar, Japan East, tá? Então vamos procurar aqui por Japan East, ok? Japan East, região da Pacífico aqui, Asia Pacific, Next para a gente editar. Essa daqui vai ser a rede 10.3.00.16 e aqui a gente vai trocar o nome da subnet, sub-jap, conforme o script, e aqui a rede seguindo o padrão 10.3.00/24. Salvamos, review, create. Estou passando essa parte mais acelerada porque não é o nosso foco, né? A gente só está criando os requisitos mínimos para que a gente possa fazer o deploy dos balanceadores de carga, primeiramente regional, testar, funcionou, ok. Aí a gente vai para o cross region. São 3 balanceadores de carga para a estrutura de 6 máquinas, 3 regiões diferentes, cada uma completamente diferente, certo? Então, aguardando. Agora eu preciso aguardar esse deploy. Eu preciso aguardar que ele conclua todos os deploys de todas as regiões. Então já temos aqui VNet East-West, VNet UK e falta só a VNet do Japão. VNet Japão. As 3 criadas. No script que eu passei para vocês, o que acontece? Eu estou criando 6 máquinas, 2 máquinas por região, já está com os nomes corretos, estou usando máquinas B2S, que tem 4 GB de memória RAM, 2 vCPUs, então mesmo que você esteja trabalhando com uma subscription que tem a limitação de 4 vCPUs por região, vai funcionar. Né? Valide aí se você está com a conta trial e se você consegue criar nessas regiões que eu escolhi. Se não está com essa região disponível, simplesmente mude a região. Eu já pedi para ele colocar aqui o nosso Network Security Group individual para cada máquina e liberar a porta 80. Rafa, a gente não vai acessar a máquina? Não coloquei nem IP público nessas máquinas, tá? A gente vai instalar depois o IS a partir do Run Command, certo? Como que eu rodo isso? Tem 2 formas de rodar isso. Eu posso simplesmente dar um Ctrl A aqui e colar isso. Eu vou abrir aqui o Cloud Shell. Vou pedir para ele abrir, até fechar aqui essas outras guias que eu tenho. E o ideal é que vocês abram uma seção exclusiva, uma aba exclusiva para o Cloud Shell, porque ele fica mais fácil de trabalhar. Tá? Então, vocês têm 2 formas de trabalhar. Primeiro, aqui pelo Cloud Shell, vocês podem simplesmente copiar todo aquele script e pedir para executar aquele script, ele vai ir rodando passo a passo. Aqui ele vai dando um pouco mais de saídas, né? Então, talvez fique um pouquinho mais fácil de vocês interagir, ou então, vocês podem fazer o quê? Podem pegar esse script que eu deixei para o download, né? Ele tem que estar salvo como PS1 e fazer o upload desse script. Vou clicar aqui em upload, tá aqui o script, deploy VMs,
Deixa eu só conferir se o meu script tá salvo aqui, tá salvo, beleza? Um Ctrl S para garantir que tá tudo ok. Escolho ele, mando ele abrir, ele vai carregar. Já estou no meu diretório home aqui, ls para olhar o que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de coisa, mas eu quero rodar aquele script. ./deploy, vou dar um tab, underline vms ps1. É esse cara aqui, tá? Tenho vários outros scripts aqui, mas é esse que eu preciso. Rafa, não quero subir ele. Ctrl C, Ctrl V aqui no portal, só vai acompanhando a saída. E a gente vai mandar ele executar. Então, agora ele vai rodar diretamente. Rafa, preciso fazer alguma coisa, preciso colocar algum atributo? Não. Eu já deixei ele para que ele não questione, não tenha nenhuma interação, simplesmente ele rode aqui a criação das nossas 6 máquinas, tá? Como ele vai levar um tempinho, apesar de ser script, ele vai levar aí pelo menos uns 5, 10 minutos para criar as máquinas. Eu vou deixar ele criando aqui, vou dar um pause aqui na nossa gravação e vou deixar ele rodar um pouquinho mais, tá? Olha lá, provavelmente ele já startou a criação da primeira máquina, VM USA 01. Vou voltar aqui, Virtual Machine, vou atualizar e ele já está com a máquina VM USA 01. Só que ele ainda está em processo de creating, tá? Provavelmente provisionando a máquina. A gente precisa aguardar que ele entre no status somente de running. Então essa VM aqui, USA 01, aparentemente ela já está pronta, tá? Já está pronta. O que a gente vai fazer? Enquanto ele está fazendo a criação, eu deixei um segundo script para vocês, que é o script de instalação do IS. É o mesmo script, a única coisa que eu fiz foi trocar o nome. O que esse script faz? Primeiro ponto, ele manda instalar o IS. Quando a gente instala o IS, ele vai criar uma página HTML, que é a página bem-vindo lá, o IS, página default. Estou removendo essa página e estou criando uma nova página. Só que eu estou adicionando isso aqui na página. DevTech Prime, a região da onde a máquina está, e aqui ele está pegando o parâmetro do nome da máquina. Então, para as máquinas dos Estados Unidos, a gente vai rodar esse script, porque aí quando a gente acessar o balanceador de carga, ele vai apontar para as máquinas. E a gente vai saber que a gente está nas máquinas dos Estados Unidos, e ele vai dizer que é a máquina 1 ou a máquina 2. Para as máquinas do Reino Unido, rodamos esse script, e para as máquinas do Japão, esse script. Que em cada máquina que a gente cair, a gente vai saber exatamente aonde que está rodando. Então eu vou copiar já o script dos Estados Unidos, certo? Dos Estados Unidos, olha lá, tá rodando ainda a nossa criação, olha que ele vai dando aqui os status. Como a gente já está com a primeira máquina criada, já tem até mais máquinas criadas, mas eu vou na máquina, vamos na ordem, VM USA 01. Acesso a máquina, venho aqui em Run Command, Run PowerShell Script, e eu vou colar esse script. Só cuidado para não sair errado o laboratório, valide que você está rodando o USA na máquina VM USA 01 e 02. Primeiro roda na 01. Tá? Aqui eu recomendo, aguarda o script executar como completed. Ele vai demorar um pouquinho porque ele está instalando o IS. Ele vai dar uma saída aqui em output, vai avisar você e concluiu. Certo? Então a gente vai aguardar que ele conclua. Eu vou executar um a um, tá, pessoal? Não vou abrir outras guias, poderia ir abrindo outras guias e já ir rodando, mas também não vou colocar muita velocidade aqui, que é para que você consiga fazer o laboratório de uma forma tranquila, tá? Esse é o objetivo. Então, vou aguardar que ele dê o output aqui, que ele traga a saída do comando. Rodou com sucesso, ok? A gente vai para a próxima máquina VM USA 02. E assim sucessivamente, tá? Vou aguardar ele terminar de executar aqui. Pessoal, finalizou a execução do primeiro script, demorou aí uns 3, 4 minutos. Vocês viram que ele terminou com sucesso, né? Não vai exigir restart, nada disso. Como a máquina subiu agora, se por acaso ele der algum erro, falhar, demorar, manda rodar de novo, tá, pessoal? Como a máquina está recém-provisionando, e para usar o Run Command você precisa do agente da máquina, então o agente, como é que funciona? A máquina sobe, depois disso vem uma extensão que é instalada, então pode ser que demore um pouquinho mais. Então rodou no primeiro, tudo ok. Vou voltar aqui em Virtual Machine. Vamos ver quantas máquinas a gente já tem aqui. Vou até dar um filtro por Resource Group, pegando só o RG da live. Então aqui, RG Live, olha só, eu já estou basicamente com todas as máquinas prontas. Eu vou seguir a ordem de instalação. Eu vou instalar na VM USA 2, depois eu vou na VM UK 1, UK 2, Japão 1, Japão 2. Para que isso fique mais rápido aqui, vocês não tenham que esperar, eu vou mostrar de novo como é que a gente vai fazer na VM 2, né? Ou seja, vocês vão vir aqui, vão lá no Run Command, PowerShell Script e copiem o script, certo? Quando for na VM UK, vocês vão ir no script onde está certinho o UK e vão trocar. Quando for as VMs do Japão, vocês trocam para as VMs do Japão, certo?
Eu vou rodar agora em todas as minhas máquinas, já que eu mostrei aqui para você certinho como fazer. Esperem as máquinas estarem running, mandem executar, aguardem a saída de tela, que é muito importante. Às vezes o pessoal manda rodar e sai da tela e perde a saída, não sabe se funcionou, se não funcionou, se concluiu ou não. Então, aguardem o output com sucesso para ir para a próxima máquina, ok? Então eu vou aguardar, vou rodar em todas as máquinas, assim que eu rodar em todas a gente retorna e vai para a parte de load balancer. Pessoal, como estava demorando bastante, aí, quase 5 minutos cada máquina, eu fui abrindo uma guia para cada máquina. Então, a guia que eu rodei na máquina VMUK01, concluído com sucesso. Aqui a outra máquina, tá? Aqui está aí o K02, na verdade, USA 02. O K01 e o K02, Japão 1 e Japão 2. Então, deu para ver que a gente teve o exit code success ali em todos, tá? Então, todas as minhas máquinas estão ok com IS instalado. Claro que é importante também você ter validado se o seu script aqui do PowerShell finalizou com sucesso, tá? Então, sempre que ele rodar com sucesso, ele vai dar aqui só um resumo para você, né? Se ele tiver algum erro, ele vai trazer uma mensagem de erro. Então, tudo criado com sucesso, a gente já está com a estrutura pré-provisionada. Eu vou fechar todas as guias e vou deixar somente uma guia principal, tá? Vou deixar essa guia aqui, vou voltar para a Virtual Machine. Voltando lá na nossa apresentação, o que a gente fez? A gente criou essas estruturas aqui, com exceção do balanceador de carga. Então, a gente precisa ter o balanceador de carga em cada região para depois ter um global. Então, é isso que a gente vai fazer. Criar 3 balanceadores de carga e cada balanceador de carga vai ter o seu back-end pool na região. Então, a gente vem em Load Balancer, Load Balancers. O Azure sempre vai trazer a opção dos 4 balanceadores de carga que a gente tem, né? Então, Application Gateway, Front Door, Load Balancer, Traffic Manager. A gente tem aula sobre todos esses balanceadores de carga aqui no canal. Inclusive, eu não vou entrar no mínimo detalhe das configurações do Load Balancer, tá? Porque a gente quer falar do Cross Load Balancer, tá? O Cross Region. Então, Load Balancer especificamente, se você quer aula detalhada no Bit, eu vou deixar um link aqui com o card sobre uma aula avançada de Load Balancer para você entender todas as funcionalidades existentes. Aqui eu vou passar na parte de Load Balancer um pouco mais tranquilo, mais leve, porque aonde a gente quer chegar mesmo é no Cross Region. Então vamos criar o primeiro Load Balancer. O primeiro Load Balancer, eu vou usar todo mundo no mesmo Resource Group, não faz diferença a região do Resource Group, tá? Esse Load Balancer eu vou chamar de LB-USA, região East-West. Qual que é o SKU? Pessoal, tem que trabalhar com SKU Standard, SKU Basic não, tá? Em ambientes de produção não usem SKU Basic porque ele não tem SLA e ele tem algumas características que não vão suportar o seu ambiente. Então, somente para teste ou ambiente de desenvolvimento. Standard. Agora, olha só, Type, a gente tem Internal ou Public. Para que a gente possa fazer com que o Cross Region enxergue esse balanceador de carga, obrigatoriamente ele tem que ser público, ou seja, tem que ter um IP público. Qual que é o tier dele? Tier regional. Tá? Então a gente está criando ele somente para a região dos Estados Unidos, para usar as máquinas dos Estados Unidos como back-end pool. A gente só vai usar o global depois que a gente tiver os 3 prontos, que aí a gente vai criar o Cross Region, que é o tier global. Então, Standard, Public e Regional. Vai pedir o Front-End IP. O que é isso? O IP público do balanceador de carga. Tá? Então a gente vai criar o Front-End e associar ele ao IP público. Eu vou chamar aqui de FTLB-USA. Aí ele vai perguntar, beleza, para eu criar esse... com 2 L's aqui, FTLB USA. IP público, eu preciso de um IP público para esse front-end, então vamos criar o IP público. PIB de Public IP LB-USA. Ele vai ser zona redundante, vai trabalhar com a preferência de rota por dentro do backbone da Microsoft. Então é isso, tá? Nome do nosso LB, eu vou até copiar aqui depois. Não vou copiar agora, mas vou manter o padrão. FTLB, a região, certo? Muito importante manter um padrão de nomenclatura que atenda o seu ambiente. Adicionamos esse front-end IP e agora o back-end pool, ou seja, para quem que ele vai redirecionar as conexões que ele receber. Então vamos adicionar aqui um back-end pool, eu vou chamar de BE pool-USA. E ele vai perguntar, ok, qual a VNet onde estão suas máquinas? Porque isso é importante, ele tem que trabalhar na mesma VNet. Então VNet e USA, você quer associar essas máquinas a esse balanceador de carga, a placa de rede ou IP.
recomendado sempre a placa de rede, tá? Porque o IP ele pode mudar. Agora a placa de rede não. Deletou a máquina com a placa de rede, não vai mais acessar e é isso que a gente quer, né? Se você associa o IP, deletou aquela máquina, criou uma nova máquina que não tem nada a ver com a aplicação, imagina você está colocando a máquina automaticamente no backend pool, tá? Então, BE Pool USA, associada por Network Interface Card, né, a NIC, e eu vou adicionar aqui as máquinas. As duas máquinas que a gente tem nessa VNet, nessa região, VM USA 1, VM USA 2. Adicionadas, estão aqui as nossas duas máquinas, save, e agora a gente vai para o Inbound Rules, as regras de entrada. A gente pode trabalhar aqui com a regra de entrada bastante simples, tá? Eu vou colocar sempre a regra de entrada LBR Web, tá? Load Balancer Rule Web, IPv4 ou IPv6. Estamos trabalhando com IPv4. Quem que vai receber essa regra? O nosso IP do balanceador de carga, o IP externo, que vai ser criado. A gente já pediu para ele criar. Quando ele receber a conexão nesse IP externo, para quem que ele redireciona? Para o backend pool que a gente vai criar. Protocolo, TCP ou UDP? Vou trabalhar com TCP, né? Porta. Que porta a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com porta 80. Essa é uma vantagem do balanceador de carga. Se você tem uma aplicação que não trabalha na porta 80 ou 443, você consegue redirecionar isso para qualquer porta. A qualquer porta que TCP você consegue trabalhar. Então, eu tenho uma aplicação que usa uma porta customizada, o Application Gateway não vai funcionar, o Front Door não vai funcionar, o Traffic Manager não vai funcionar. Quem vai funcionar é o Load Balancer, e isso é muito bom agora com esse escalonamento geográfico. E aí aquela pergunta clássica, Rafa, o Load Balancer trabalha com 443? Pessoal, não é que ele não trabalhe. O Load Balancer, ele não trabalha na camada 7, camada de aplicação. Ele trabalha na camada 4, camada de rede. Então, ele só entende TCP. Se você colocar porta 443, ele vai escutar na porta 443, mas ele não vai conseguir ler um certificado digital. Você não consegue embutir um certificado digital. Quando a gente trabalha com o Front Door e com o Application Gateway, que são balanceadores de carga de camada 7, camada de aplicação, eu consigo subir um certificado. E aí esse tráfego, ele vai desde o browser do usuário até o servidor, caso eu queira, criptografado. Aqui não, aqui eu não consigo entender um certificado. Então ele vai receber essa comunicação, vai passar lá para sua máquina. E é a sua máquina que vai ter o certificado, ou seja, esse tráfego, eu não consigo fazer um SSL offload, um end-to-end, né, de criptografia. Então, não é que ele não suporte 4443, né? Ele não vai conseguir ler um certificado. Tá? Aqui no caso, a gente vai receber na porta 80 e redirecionar para o nosso backend pool na porta 80. Um ponto muito importante, como ele sabe que as máquinas que vão receber essa conexão estão disponíveis, né? Através do Health Probe. O que é Health Probe? É um teste que ele fica fazendo o tempo inteiro nas máquinas do backend pool, de 5 em 5 segundos, para saber se a máquina está respondendo. A gente precisa criar essa probe. Tá? Então, vou criar, eu vou chamar de probe-web. Ele vai testar a porta TCP, né? Ou melhor, protocolo TCP, porta UDP, e esse intervalo vai ser de 5 em 5 segundos. A cada 5 segundos ele vai validar. Tá respondendo? Vai dar um get. Tô respondendo. Deu um get, respondeu 200, significa que a máquina está no ar. Então, redireciono para ela. Começou a não responder, né? Não retornar um 200 mais no get da porta 80, ele entende, opa, essa máquina não está disponível, não está online, vou redirecionar para outra máquina. Então, é através daqui que ele consegue entender a integridade da máquina que está no backend pool. Persistência de sessão, né? A persistência, ele vai abrir sessão com uma máquina do backend pool e vai redirecionar sempre para ela. Né? Eu posso trabalhar tanto por IP quanto por IP protocolo. Eu não vou colocar porque eu não quero que ele tenha persistência. Justamente eu quero que ele fique balanceando a carga entre os servidores para a gente ver que isso está funcionando. E aqui ele vai perguntar qual o tempo de timeout para ele ir lá e dropar as sessões que eu tenho. Certo? Somente isso, save. Criamos a regra. A gente não vai usar uma regra de NAT. A regra de NAT eu usaria se eu quisesse direcionar especificamente para uma máquina. Não é o nosso caso, eu quero que ele balanceie. E aqui a gente tem uma regra de outbound. O que é isso? Quando a gente adiciona máquinas, né, as máquinas que por padrão são sem IP público, né, porque eu quero usar o load balancer justamente para publicar isso para a rua e balancear a carga, máquinas sem IP público, a gente coloca elas atrás de um load balancer, por padrão elas perdem a saída de internet, elas não têm um IP de saída para a internet. Então eu posso criar uma regra de outbound para as máquinas que estão ali naquele backend pool saírem para a internet usando o IP público do load balancer. Eu não vou criar, eu não quero que as máquinas saiam para a internet, a gente não vai nem acessar essas máquinas, certo? Ok. E aqui eu vou disparar a criação desse primeiro balanceador de carga, o balanceador de carga da região dos Estados Unidos. Tá? Então lá no nosso desenho,
Criamos agora esse balanceador de carga que vai distribuir a carga para essas duas máquinas. E agora a gente vai para o segundo balanceador de carga. Enquanto ele está fazendo o deploy, já entrou em deployment aqui, a gente já pode ir para o segundo balanceador de carga. Tá? Então eu vou voltar aqui, digite load balancer se você perdeu aqui, e a gente vai criar um novo balanceador de carga, agora para o Reino Unido, UK. Então, agora eu vou até um pouco mais rápido, tá? Já expliquei as principais características. RG Live, aqui eu vou chamar de LB-UK região. Importante trocar região, senão não vai funcionar. A gente vai procurar por UK South, tem que ser a mesma região das nossas máquinas que estão no backend pool. Eu acho que eu já pulei aqui o UK South, tá aqui ele. UK South tem que ser standard e aqui ele vai ser público e regional. Avançamos. Front-end para esse balanceador de carga. FTLB, front-end, load balancer, traço, UK. A gente, terminou o outro balanceador de carga, o deploy. Aqui a gente vai usar IPv4, vamos utilizar um IP público que a gente vai criar, que vai se chamar de PIB, Public IP, LB-UK. Use seu padrão aí de nomenclatura. Ok, adicionamos esse front-end. Agora a gente vai para o back-end pool. Então, eu vou adicionar um back-end pool que eu vou chamar de BE pool-UK. UK. A região do Reino Unido, UK, associando por Network Interface Card. E aqui eu vou adicionar as duas máquinas do Reino Unido. Rafa, não apareceu as minhas máquinas do Reino Unido aqui. O que pode ter acontecido? Se você seguir o script que eu criei, não vai colocar IP público. Às vezes pode dar problema por a máquina estar com IP público, tá? Ou por a máquina estar no availability set diferente, alguma coisa assim. Seguiu o script que eu criei, tá tudo certo. As máquinas não estão em availability set, então não vai gerar problema. As máquinas podem estar numa VNet em outra região, tá? E isso pode acontecer. Se as máquinas não listarem, é porque provavelmente as máquinas estão em outra região, diferente da região que a gente está criando o balanceador de carga. Adicionamos as duas, vou dar um save, agora a gente vai para o inbound rules, vou criar uma regra de balanceamento aqui de entrada, mesmo nome do outro, LBR Web, o front-end IP que ele está criando e o back-end pool que a gente escolheu agora. Protocolo TCP, porta 80, redirecionando para o back-end pool na porta 80. Tem que criar uma probe nova? Tem, é uma probe por balanceador de carga na região, tá? Então aqui a gente vai chamar de probe-web, beleza? Probe-web, não alteramos nada de característica mais aqui. Save, a gente não vai criar regra de saída, sem outbound rules. E agora a gente vai dar um review. E ele vai fazer aqui a criação para a gente do segundo balanceador de carga. Então, voltando no desenho, já temos essa estrutura criada, estamos criando essa estrutura. E agora a gente vai para a última estrutura de balanceador de carga. Entrou em deploy, podemos trocar de tela. Load balancer, mesma coisa, tá, pessoal? Resource Group RG Live, LB-Japão, troquem a região Japan East, não esqueçam, senão vai dar erro, não vai encontrar as máquinas de backend pool. SKU Standard Type, Public Tier, Regional, Front-End IP, vamos adicionar esse Front-End IP, mesmo padrão que eu estava utilizando aqui, FTLB-Japão, IPv4, né, IP address, e a gente vai criar um IP público para ele, PIB-LB-Japan, ok? Não mudamos nada aqui embaixo, avançamos, agora a gente vai adicionar o backend pool para as máquinas do Japão, então aqui, BE pool-Japão, Virtual Network do Japão, cuidado, vamos adicionar pela NIC e agora tem que aparecer as duas máquinas do Japão. Mais uma vez, Rafa, não apareceu as máquinas. As máquinas podem estar numa VNet de região diferente e aí não vai funcionar. Lembrando que primeiro a gente cria o balanceador de carga regional, então tem que estar na mesma região das máquinas. Save, avançamos, inbound rule, mesmo padrão que a gente criou. LBR Web IPv4, front-end IP que a gente acabou de criar, porta 80, protocolo TCP, né? Opa, faltou aqui o backend pool que a gente criou também. Porta 80, redirecionando o backend pool porta 80, criando uma probe. Probe-web, com igual ali, -web. Não mudamos mais nada. TCP, porta 80, intervalo de 5 em 5 segundos o teste. Outbound rules não vamos criar porque a gente não quer saída para a internet. E aqui eu vou dar um create.
e ele vai disparar a criação do nosso terceiro balanceador de carga. A gente já pode ir testando, já pode ir testando os balanceadores de carga que estão criados. É isso que a gente vai fazer. Vou clicar aqui em Load Balancer para que a gente pegue o IP desses balanceadores. Então, primeiro eu vou pegar o IP público do balanceador de carga dos Estados Unidos. Acesso o balanceador, Front-End IP, e aqui a gente copia só o IP, tá, pessoal? Não peguem a sujeira ali no nome. Vou abrir uma nova guia, IP público do balanceador de carga dos Estados Unidos. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem. Olha lá, TFTech Prime USA, e aqui ele pega o nome da máquina, VM USA 02. Vou dar um Ctrl F5 algumas vezes aqui para ver se ele redireciona para 1. Perfeito, então o balanceador de carga dos Estados Unidos está funcionando, balanceando carga entre as duas VMs. Vou voltar lá no balanceador de carga, aqui em Load Balancer, e aí eu vou pro do Reino Unido, UK, Front-End IP, vou copiar aqui o IP público, e aqui a gente vai jogar o IP público do balanceador de carga do Reino Unido. Vou dar um zoom aqui também, Ctrl F5, para ver se ele vai conseguir trocar. Ó, trocou. Tem que dar várias vezes Ctrl F5 para ele criar uma quantidade de chamadas e ele trocar entre uma máquina e outra. Então, funcionou perfeito os dois balanceadores de carga, tá? Balanceador de carga aqui da região dos Estados Unidos e balanceador de carga do Reino Unido. Eu acho que ele acabou de finalizar o nosso balanceador de carga aqui da região do Japão. Então, vamos ver se ele já está pronto. Vou voltar em Load Balancer. Vou dar um refresh aqui. Japão. Acabou de finalizar o deploy. Front-End IP, vamos copiar. Vocês viram que os IPs são bem diferentes, né? IP, geralmente ele respeita cada uma das regiões. Vamos dar um Enter aqui. Vou dar o zoom aqui para ficar no padrão. Japão 1, Ctrl F5. Algumas vezes. Ó, Japão 1, Japão 2. 3 balanceadores de carga funcionando. Temos exatamente esse desenho aqui. Notem que a gente não criou peering entre nada, né? Não tem nenhum peering criado entre cada uma das VNets. Cada VNet é uma VNet individual com as suas duas máquinas, então a gente tem toda essa estrutura. Agora, a gente vai para o que mais interessa da aula, que é criar o Load Balancer Cross Region. Primeiramente, eu vou voltar aqui no portal e na documentação. Vamos no ROM Regions. Quais as regiões a gente pode criar o balanceador de carga? Nos Estados Unidos, a gente tem Central US e East US 2. A nossa máquina dos Estados Unidos está em East US. Qual região que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma região diferente, então eu vou colocar ele em Central US. Você pode testar com qualquer uma das regiões. Eu só aconselho para o teste ficar bem bacana e bem real, não usar a mesma região onde já tem um, né? Por exemplo, UK South já tem, então usa uma diferente, tá? Eu vou usar Central US. Vou voltar na tela do portal. Como que é a criação? Quase igual, tá? A gente vai aqui em Load Balancers, vai escolher um novo Load Balancer, e aí aqui no nome do Load Balancer, Resource Group, o mesmo. O nome do LB eu vou colocar LB-Cross, tá? Região. Olha só, se eu não trocar a região, ele tem que ser público, tá? Ele vai ser standard, vai ser público, e aqui eu posso botar um global. O que ele diz para mim? Consultar as regiões, tá? Então a gente já sabe, a gente acabou de consultar as regiões. Eu vou colocar Central US. Essa região que ele tem aqui nem tem disponibilidade. Talvez lá na hora do review ele fale. Então eu vou procurar por Central US, tá? Standard. Quando é global é obrigatoriamente público, não tem como ser global e interno. A gente avança. Vocês vão ver que ele tem algumas particularidades muito semelhantes e outras que vão ser diferentes. Por que diferentes? Porque algumas coisas, como por exemplo uma probe, ele não vai usar probe. Ele simplesmente vai redirecionar através do algoritmo para os balanceadores de carga. E o balanceador de carga local, regional, é que vai testar as máquinas do back-end pool. Ele tem a probe, o cross-region não vai ter. Então, precisamos do IP público, ele tem um IP público. Então a gente vai seguir aqui, ó. Front-end, o FT, eu estava utilizando, LB-cross. IP público, vamos criar um novo IP público, PIB-LB-cross, tá? Não estou colocando a região, estou usando o cross como um diferencial. Notem que aqui ele já não tem algumas opções diferentes, por onde que ele vai balancear, todas essas questões. Já vem no padrão disponível de serviço. Olha, o back-end pool vai ser completamente diferente, né? Quem que vai ser o back-end pool? Máquinas? Não, somente load balancers. Então a gente vai clicar para adicionar um novo back-end pool.
Como é que vai ser o nome do backend pool? BE pool traço cross. Se você criar um balanceador de carga, se não apareceu o meu balanceador de carga, tá? Primeiro eu vou selecionar aqui. Ele já listou os 3 balanceadores de carga que eu tenho. Rafa, não apareceu o meu. É porque você criou o seu balanceador de carga provavelmente fora de uma região participante. Por exemplo, se eu usasse a região Brasil South, nossa região do Brasil, infelizmente ele ainda não é suportado e não iria aparecer. Então a gente vem aqui, vou selecionar o primeiro. Tem ordem? Não, só vou manter a ordem de criação que eu fiz só por um padrão. LB USA. Qual que é o IP dele? O IP público, né? FT LB USA. E ele já coloca o IP público aqui. Segundo, LB UK. IP público do LB, né, do front-end UK, IP público desse balanceador de carga. E o último, LB Japão. Front-end IP e o IP público. Olha como é diferente, né? Então ele está fazendo aqui uma hierarquia de balanceadores de carga. O balanceador de carga primário lá no topo, nível global, e embaixo, né, os balanceadores de carga regionais. Configurei os 3 e vou clicar aqui em Save. E a gente vai para o Inbound Rules. Inbound Rules é parecido. Olhem que ele não faz um NAT. Por que ele não faz um NAT? Porque a moral do NAT é que você receba uma conexão no IP e você consiga passar ela diretamente para uma máquina exclusiva, sem usar o balanceamento. Eu quero setar que ele vá para aquela máquina exclusiva. Como ele tem que passar por um balanceador de carga para depois chegar numa máquina, ele não suporta o NAT, né? Então, para o global, ele não vai usar NAT, porque a lógica é passar para o balanceador de carga somente. Então, a gente vai adicionar uma regra, né? Eu vou chamar ela aqui de LB-web-cross. IPv6. Qual que é o front-end IP? O que a gente acabou de pedir para ele criar aqui no passo anterior. E o back-end pool? Os 3 balanceadores de carga. Olha só, ele tem a opção aqui do UDP, só que na documentação a gente tem uma particularidade aqui em relação ao UDP. Deixa eu encontrar aqui onde é que ele está falando do UDP, tá? Para IPv6, ele não suporta UDP. E o tráfego, tá, de porta UDP, aqui também não é suportado no Cross Region, tá? Ele está colocando aqui um port 3, tá? Então você tem que cuidar disso. E como qualquer balanceador de carga, na camada de rede, camada 4, por exemplo, o que acontece? Você usou um IP público, setou para uma porta, aquele IP público naquela porta morreu. Eu quero colocar 3 aplicações web e as 3 são porta 80, vai ter que colocar mais front-ends, 3 front-ends. Posso usar o mesmo balanceador? Pode, só que com front-ends diferentes, e aí você vai criar uma regra para cada front-end, para cada IP, configurando para um back-end pool exclusivo. Aqui ele já vai mostrar direto porta 80. Não, eu quero usar uma porta diferente, Rafa. Pode. Você pode colocar aqui aí no My Port e setar a sua porta. No nosso caso, porta 80, ele já vai colocar diretamente a porta 80 para o backend pool. E aqui eu posso usar as persistências também. Eu não quero persistência. Vou clicar no Save. Notem que ele não pediu regra de probe. Por quê? Como eu falei, a probe ela já vem configurada lá no balanceador de carga regional. Outbound Rules, não quero sair utilizando regra de saída, até porque eu nem quero que essas máquinas saiam para a internet. E a gente vai pedir para que ele faça a criação, tá? Validou todos os passos e a gente vai dar aqui um Create, tá? Vamos aguardar a criação desse deploy. Depois disso, vocês vão ver que, basicamente, as propriedades que ele vai trazer são muito parecidas com o balanceador de carga regional. Ele vai trazer configuração de front-end, vai trazer configuração das regras, mas ele não vai ter NAT e ele não vai ter probes, tá? Olha a velocidade que ele cria, tá em segundos, tá? Em segundos. Acho que, vamos ver o tempo de deploy aqui que ele teve, tá? Tempo de deploy do IP público, 4 segundos. Tempo de deploy do próprio load balancer, 6 segundos. Total 10 segundos e aqui da operação, 10 segundos. 20 segundos ele criou um balanceador de carga cross region. Vocês sabem quando a gente cria tanto Application Gateway, né, aplicações que trabalham na camada 7, quanto o próprio Front Door, ou até o Traffic Manager que trabalha com DNS, ele leva muito mais tempo, tá? Então ele é muito rápido até para a criação. Vou clicar aqui em Go to Resource, e aqui a gente tem as características. Muito semelhante, vou até usar outra guia aqui só para comparar com vocês. Vou clicar com o botão direito Load Balancer, só vou selecionar aqui minha subscription, e eu vou abrir um load balancer regional, só para a gente ter uma comparação, tá? Lista todos aqui no mesmo escopo. Só vou pegar aqui o do USA, por exemplo.
Olha a diferença. Aqui eu tenho Front-End AP, Back-End Pool, Load Balancing Rules. Aqui eu tenho Ref Probe, né, e o Inbound NAT Rules. Então, olha as diferenças que a gente tem. Tá? Ele é muito mais simples. O IP de acesso está tanto aqui quanto aqui no Front-End AP. Tá? Então, posso pegar esse IP, Ctrl+C, e aqui a gente vai tentar acessar. A teoria é que ele pega o meu browser, o meu cliente, que está aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e através do algoritmo ele determine qual que é o ponto, a extremidade mais próxima. Se é o dos Estados Unidos, se é do Reino Unido e se é o do Japão. Quando eu falo mais próxima, na verdade mais próxima não é uma palavra boa. Qual é o que tem a menor latência? Né? Porque nem sempre o que está mais próximo fisicamente vai ter a menor latência. Né? Nem sempre. Então vamos tentar acessar. Olha só, quem que ele mandou para mim? VM USA 01. Tá? Vou dar F5 aqui. E olha só, ele está direcionando para o balanceador de carga dos Estados Unidos. E aí o balanceador de carga dos Estados Unidos está jogando para a máquina 1, máquina 2. Perfeito o acesso. Perfeito. Por quê? Porque é bem possível, né, na lógica, a latência para mim na ordem. Né? Usando a ordem geográfica, Estados Unidos, Reino Unido, Ásia. Como eu falei, isso é uma regra? Não. Pode acontecer que daqui a um pouco os links de conectividade para o backbone dos Estados Unidos está com algum problema e a latência fique maior. Mas na ordem, tudo funcionando da maneira que tem que funcionar, ele teria que seguir essa ordem. Estados Unidos, depois ele vai para a parte do Reino Unido e depois ele vai para a parte da Ásia. Vamos fazer um teste, né? A gente já viu que os Estados Unidos está funcionando. Mas e se a gente perder as máquinas dos Estados Unidos? Ah, como que a gente vai testar? A gente vai vir aqui em Virtual Machine e eu vou parar o IS das máquinas dos Estados Unidos. Vou na VM USA 01. Vou parar via Run Command também. Esse script eu não deixei aqui, vocês podem digitar IS reset espaço barra stop. E depois podem copiar, tá? Então eu vou mandar ele executar na máquina 1 dos Estados Unidos. Tá? Vou mandar ele rodar aqui na máquina 1 dos Estados Unidos. Vou aguardar só ele finalizar a execução do script e aí a gente vai ali e vai testar no balanceador de carga. Tá? Como que ele vai se comportar. Então, é o tempo dele executar o script e aí a porta 80 não vai mais responder no teste de probe. Então, a cada 5 segundos, a probe do balanceador de carga regional dos Estados Unidos vai testar as duas máquinas. Ele vai entender, a VM USA 01 já não está respondendo. Manda tudo para a VM USA 02. Tá? Vamos ver se ele já está executando aqui. Eu estava justamente na VM USA 01. F5, 02. E agora eu vou dar Ctrl F5 várias vezes. Olha só. Sempre na VM USA 02. Mas tudo bem, ele ainda tem o balanceador de carga da região dos Estados Unidos. E agora se a gente rodar isso na VM USA 02? Na teoria, o que ele tem que fazer? Ele tem que redirecionar o meu tráfego para o próximo balanceador de carga regional. Ou seja, se for obedecer uma lógica de latência funcionando tudo certo, ele tem que me redirecionar para onde? Por padrão para o Reino Unido. Mas se ele mandar para a Ásia, também está tudo certo. O que ele vai ter que fazer é me redirecionar para outro balanceador de carga que não seja mais o dos Estados Unidos. Tá? Porque o dos Estados Unidos as duas máquinas estão off. Então ele entende que esse balanceador de carga não está funcional. Esse back-end pool não está funcional. Então manda para o próximo. Executou. Vamos dar um F5 aqui. Olha lá, pessoal. Para onde que ele mandou? VM e UK. Tá? Então está redirecionando lá para a VM e UK, ou seja, rodando isso para a nossa segunda região. E na teoria, ele fez, né, exatamente o que ele deveria fazer, mandar para o balanceador de carga, que para nós, como eu falei, se tudo está funcionando, é para ele que ele tem que mandar, porque na teoria tudo certo, tudo rodando ok, o Reino Unido tem uma latência muito menor para eu que estou no Brasil do que o Japão. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a mesma coisa lá nas nossas VMs UK. Então eu vou rodar aqui o script na VM UK 01 e vou rodar o script na VM UK 02. E aí a gente vai validar se ele vai redirecionar esse tráfego para a Ásia, né? Que é o que ele tem que fazer. Agora ele não tem escapatória, né? Saiu da VM UK 1, saiu da VM UK 2, ele é obrigado a mandar para a Ásia, que é a maior latência para mim, mas o que ele faz? Primeiro ele tenta a latência. Né? Testei as latências e consegui escolher entre regiões a menor latência. Agora, o que ele vai fazer? Não tem latência mais. Agora ele está focado na disponibilidade. Não interessa se a latência está alta, eu vou mandar para quem está disponível. Rodou na UK 1, vamos rodar aqui na UK 2. E aí, assim que ele rodar o script na UK 2,
né? Se tudo rodar da maneira correta, ele tem que começar a me redirecionar para a máquina do Japão, tá? Porque lá é onde a latência está rodando. Ele está executando o script aqui, já vamos testar. Vamos ver para onde ele vai mandar. Ó. Provavelmente a máquina está rodando o script do IS agora, tá? Ele tem um pequeno delay, é o tempo dele estopar o IS, porque ele precisa estopar o IS para que a probe entenda que aquela máquina não está disponível mais. Assim que ele conseguir estopar o IS, ele vai dizer, opa, olha só, a máquina já não está mais funcionando. E aí já me mandou para o Japão. Olha lá, a gente já está indo para a máquina do Japão. Tá? Então, finalizou. Perfeito, pessoal. Ele rodou exatamente o que ele tinha que rodar. Ó. Japão 1, Japão 2, Japão 1, Japão 2. Para finalizar, último ponto. Vamos subir uma máquina dos Estados Unidos novamente. Vamos lá no PowerShell, máquina, vou usar aqui a VMI USA 01. A diferença do script é, ao invés de stop, a gente vai dar um start. Certo? IS reset /start. Estou subindo o IS de novo na VMI USA 1. Faz de conta que eu estou executando uma Gmood e eu estou fazendo ela particionada. Primeiro eu rodei nos Estados Unidos, beleza? Depois rodei no Reino Unido, né? E agora eu vou começar a subir as máquinas para depois rodar no Japão. Então, agora ele vai começar a subir o IS, vai levar um tempinho aqui até subir o IS, até ele começar o Cross Region entender que aquela máquina está disponível, né? O que acontece? O balanceador de carga regional, ele vai começar a fazer o teste de Health Probe. Testou, olha, tem a máquina dos Estados Unidos, ok, vai avisar o balanceador de carga global, Cross Region. Olha só, aqui eu já tenho uma máquina disponível. Se você quiser me usar como teste de latência para começar a me redirecionar as cargas aí em seguida, eu já estou tranquilo aqui. Pode mandar para mim que já vou estar legal. Né? Então, provavelmente ele vai subir a máquina, vai testar a latência para aquela máquina, né? E a partir do momento que ele entender, olha, já tem uma máquina com a latência boa aqui, posso começar a direcionar. Vocês estão vendo que ele ainda está rodando para o Japão, tá? Ainda está guardando aqui um cache, até porque aquela máquina, basicamente, ela recém se anunciou, né? Vamos ver se ela já está funcionando também, primeiramente. Vou dar um F5, ó. No balanceador de carga regional, ok. Vamos lá para o global, ver se ele já vai conseguir enxergar aquela VM para começar a redirecionar esse tráfego, né? Talvez ele ainda está guardando um cache aqui para mim, como uma simples página de texto, ele pode ainda estar guardando um cache. Para garantir que ele não está guardando um cache, eu vou abrir uma guia anônima aqui no meu Edge, uma guia aqui em Private. Ainda está rodando aqui para o Japão. Vou aguardar aqui um pouquinho e provavelmente logo ele já vai começar a redirecionar para a minha máquina dos Estados Unidos. Tá? Provavelmente só o tempo aqui do cache até ele começar. Ó, já jogou aqui para mim para os Estados Unidos. Tá? É só o tempo do cache mesmo até que ele estabeleça. Agora eu já estou dando várias vezes Ctrl F5 e ele já apontou para a máquina dos Estados Unidos, não caiu mais na máquina do Japão. É o tempo dele ajustar a disponibilidade da máquina, informar o Cross Region que a máquina está ok e que o Cross Region teste e conseguir enxergar que ele tem uma latência menor e começar a redirecionar. Vocês viram que foi menos de 30 segundos, a máquina já subiu, ele já entendeu ali, né, as primeiras requisições ainda, ficou mandando para o Japão, mas depois ele já notou que a máquina estava disponível nos Estados Unidos, que tinha uma latência menor e que tudo estava funcionando. Certo, pessoal? Conseguimos montar nosso laboratório aí de acordo com tudo que a gente tinha proposto, subimos uma estrutura bem bacana de teste e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você tem conteúdos que você quer ver aqui no canal, quer que a gente traga no canal para auxiliar e tirar uma dúvida, sempre da maneira que a gente gosta de trazer o conteúdo, teoria alinhada com a prática, com hands-on, mão na massa, deixa aqui nos comentários, gostaria de ver tal conteúdo que o canal ainda não tem, comenta também o que você achou da aula, o que você achou dessa nova funcionalidade, novo serviço aí que o Azure disponibilizou há pouquíssimos meses, né? Se esse conteúdo aí vai fazer sentido para você, vai ajudar você aí no seu ambiente prático, né? E deixa o like se você gostou do conteúdo, compartilha com a galera para que toda a comunidade possa ter acesso a esse conteúdo que a gente tem trazido aqui semanalmente no canal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima semana. Um grande abraço e #Partiu Nuvem.